Dando continuidade, então, gente. Então, onde a gente tem o maior número de óbitos é quando a corrente passa pelo coração. Mas existem várias questões que a gente precisa analisar. Por exemplo, o que o choque pode causar? Então, lesões térmicas e também lesões não térmicas. Porque quando a corrente passa no corpo humano, vai gerar calor, né? Por efeito Joule. E a gente tem água no nosso corpo. Então, essa água ela vai esquentar e evaporar. E quando ela esquenta, essa água vai cozinhar os nossos órgãos. Então, seria mais ou menos trágico dessa forma. Então, algumas lesões térmicas, queimadura de primeiro, segundo e terceiro graus, né, nos músculos e pele, aquecimento e dilatação dos vasos sanguíneos, aquecimento e carbonização dos ossos e cartilagens, queima de terminações nervosas e sensoriais. E as não térmicas são danos celulares, espasmos musculares, contração descoordenada do coração, que é a que a gente tem, que é a fibrilação, parada respiratória e cardíaca, ferimentos resultantes de quedas e perdas de equilíbrio. Uma das consequências básicas é a que a gente chama de tetanização. É um fenômeno decorrente da contração muscular produzida por uma corrente elétrica, onde o músculo é levado à contração completa. Então, quando você toma um choque, você contrai o braço na hora. Por exemplo, você encostou a mão ali e toma um choquinho. Você não puxa o braço. Então, isso é essa contração, tá, muscular. E ela é automática. Tá? Então, o que acontece? A sua mão, ela fecha. Dependendo de onde você encosta, se for um fio, por exemplo, dependendo da posição da sua mão, quando ela fechar, você vai ficar agarrado ali naquele fio, tá? Então, uma pessoa em contato com a massa sob tensão pode ficar agarrada a ela durante um tempo em que perdurar a diferença de potencial, o que, dependendo da duração, pode causar a inconsciência e até a morte. No caso da parada respiratória, a contração dos músculos ligados à respiração sofre paralisia dos centros nervosos, que comandam a função respiratória. O indivíduo, ele perde a consciência e morre por asfixia. Nesse caso, a rapidez da aplicação da respiração artificial, que é o boca a boca, a utilização do ambu ou qualquer aparelho, é do tempo pelo qual ela é realizada, tá? Então, principalmente em intervir imediatamente após o acidente, de 3 a 4 minutos no máximo. Passou de 6 minutos, gente, já começa a ter perdas irrecuperáveis, digamos assim, tá? E para evitar a asfixia da vítima ou mesmo lesões irreversíveis nos tecidos cerebrais, é muito importante que isso ocorra nessa faixa de no máximo 3 a 4 minutos, ok? A fibrilação ventricular, que ocorre no coração, né? Se houver intensidade de corrente da ordem de 15 miliamperes, que circulam por um período de tempo superior a 1/4 de segundo. Então, a pessoa pode estar não morrer, mas que isso aqui vai acontecer, vai. Na fibrilação ventricular, as fibras do coração passam a receber sinais elétricos excessivos e irregulares. As fibras ventriculares ficam superestimuladas de maneira caótica e passam a contrair-se de maneira desordenada. Uma independente da outra, tá? Vibrando de modo desordenado, de modo que o coração não pode mais exercer sua função, estagnando o sangue dentro do mesmo. Durante esse fenômeno, não há mais irrigação sanguínea pelo corpo. A pressão arterial cai a 0, resultado da falta de oxigênio nos tecidos do corpo. E no cérebro, a pessoa desmaia, tá? Então, não tem oxigênio no corpo nem no cérebro, então a pessoa vai o quê? Desmaiar. E fica no estado de morte aparente. E o coração raramente se recupera por si só dessa fibrilação ventricular. Então, por isso que a gente às vezes brinca assim, tem que dar um tranco, né? Para poder voltar o coração a bater. A fibrilação ventricular
acompanhada da parada respiratória, no caso da vítima, né? No caso da parada cardíaca, a mortalidade aumenta 10% para cada minuto que o paciente fica sem atendimento, ou seja, após 10 minutos alcança cerca de 100%. Se após a constatação da perda de consciência, a parada cardíaca deve ser iniciada, imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar. Então a gente percebe que não é brincadeira, tá? Choque elétrico é algo muito sério e a gente precisa ter nas nossas casas os DRs. Viu? Então, se não tem na sua casa, converse com os pais para colocar o DR nos quadros, viu, gente? Asfixia, que geralmente ocorre se a intensidade da corrente elétrica for no valor levado normalmente acima de 30 mA, né? E circular por um período de tempo relativamente longo, normalmente por alguns minutos. Daí a necessidade de uma ação rápida no sentido de interromper a passagem da corrente elétrica pelo corpo. Isso é óbvio, né? Em qualquer situação. A morte pela asfixia advém do fato do diafragma da respiração se contrair tetanicamente, cessando assim a respiração. Se não for aplicada a respiração artificial dentro de intervalo de tempo inferior a 3 minutos, gente, ocorrerá sérias lesões cerebrais e possível morte. Aí a gente tem o espraiamento da corrente, escrevi errado não, tá? É espraiamento mesmo. Devido à diferença da resistência elétrica e de seções transversais das várias regiões do corpo humano. Então, é como isso vai ser distribuído no corpo, tá? Isso é chamado de espraiamento. Portanto, o efeito da corrente do choque se dá de maneira diferenciada no corpo humano. Seria algo mais ou menos assim. Em cada parte do corpo vai agir de uma determinada forma, tá? De modo que os efeitos térmicos são mais intensos nas regiões da alta densidade de corrente, podendo produzir queimaduras de alto risco. Já na área de baixa densidade de corrente, o calor produzido já é pequeno. Aí a gente tem a questão das queimaduras. Queimadura, gente, se você queima um pedacinho do dedo ali em alguma coisa quente, já dói demais. Agora imagine você queimando por dentro, devido ao efeito Joule. Então, em relação às queimaduras por efeito térmico, que são as causadas pela eletricidade, são geralmente menos dolorosas, pois a passagem da corrente poderá destruir as terminações nervosas. Certo? Então, vai doer? Vai, mais ou menos. É igual aquele corte de papel. Se você tem um corte um pouco mais profundo, dói menos do que aquele cortezinho de papel, porque o cortezinho de papel, ele pega bem na parte da terminação nervosa. O corte um pouco mais profundo, ele corta essa terminação. Então, você perde a ligação. Então, dói menos. O que não significa, né, que é menos perigosa, pois elas tendem a progredir em profundidade, mesmo depois de desfeito o contato elétrico ou a descarga. Então, vai continuar com as queimaduras térmicas. Então, o calor liberado aumenta a temperatura da parte atingida do corpo humano, podendo produzir vários efeitos e sintomas, que no caso, queimadura de primeiro e segundo grau, aquecimento do sangue, com sua consequente dilatação, aquecimento podendo provocar derretimento de ossos e cartilagens, queima das terminações nervosas sensoriais na região atingida, queima das camadas adiposas ao longo da derme, tornando-se gelatinosas, tá? E geralmente esses efeitos não acontecem isoladamente, mas sim associados, advindo em consequência de outras causas e efeitos nos demais órgãos. O choque em alta tensão queima, danifica, fazendo buracos na pele, nos pontos de entrada e no ponto de saída da corrente do corpo humano. As vítimas morrem principalmente devido às queimaduras. E as que sobrevivem, com sequela, fica com sequelas, tá? A gente tem perda da massa muscular, perda parcial de ossos, diminuição da atrofia muscular, tá? Atrofia muscular,
perda da coordenação motora, cicatrizes, além de outros. Olha como que fica a pele, isso aqui é uma queimadura de arco elétrico, viu? Algumas queimaduras podem ocorrer por queimaduras de contato, né? Quando se toca uma superfície condutora energizada, as queimaduras podem ser locais e profundas, atingindo até a parte óssea. Ou, por outro lado, muito pequenas, deixando apenas uma mancha, aquela manchinha esbranquiçada na pele, né? A queimadura por arco elétrico, que é aquela que mostrei ali agora há pouco, caracteriza pelo fluxo da corrente elétrica através do ar e geralmente é produzido quando a conexão ou desconexão de dispositivos elétricos. A gente vai falar na aula da semana que vem, tá? Sobre arco elétrico. E também em casos de curto-circuito, provocando queimaduras de segundo e terceiro grau, ou seja, profundas. Queimaduras por vapor metálico, ou metal derretido, que ocorre também muito no caso do arco elétrico, tá? Na fusão de um elo fusível ou condutor, a emissão de vapores e derramamento de metais derretidos, tá? Isso também pode provocar as queimaduras. Aí tem algumas causas, tá? Determinantes e operacionais relacionadas ao choque elétrico. Então, por que ocorre isso, né? Por que a gente toma choque elétrico? Por que essas coisas acontecem? Normalmente, o choque elétrico é consequência da combinação dos seguintes fatores: falta de conhecimento, às vezes a pessoa desconhece o perigo que ela está exposto, falha no treinamento. Houve um treinamento, mas esse treinamento não foi efetivo, a pessoa não prestou atenção no treinamento, tem muito isso também. Falha de supervisão. Às vezes o supervisor até vê algumas coisas erradas, mas não fala nada, não, porque o serviço sai mais rápido, isso acontece muito. Práticas inadequadas de trabalho, instalação e manutenção precária e ambiente de trabalho cheio de risco. Então, são os fatores mais encontrados, tá? Que causam o choque elétrico, ok? No próximo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre essa questão, ok? Não deixe de assistir.